Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Queria agradecer, como sempre, o seu prestígio, a sua participação conosco. Agradeço mesmo, você vem participando conosco através do Facebook, a sua participação é indispensável. Assuntos variados e que vamos trazer hoje a pedido de vocês. Então, fiquem atentos, porque trouxemos aqui uma convidada especial. Eu vou apresentar ela daqui a pouquinho, vai poder nos ajudar muito, você condômino, você síndico, você trabalhador em geral. Está conosco o nosso amigo de sempre, comentarista, Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Muito bem-vindo, Rubens. Obrigado, Querela, você telespectador, nossa convidada. O programa hoje vai ser muito importante, eu peço a sua atenção. Trouxemos aqui para nos ajudar. Agradecemos de antemão já por ter aceito o convite a doutora Carmen Senira Pinto Lorena Melo. Ela é auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego de Santos. Ela é chefe da fiscalização. Muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer tê-la conosco. Obrigada a você, viu, doutora? Viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Hoje nós vamos tratar de vários assuntos. Eu queria começar... Rubens, nós temos ali uma grande dificuldade, que é um entendimento, às vezes, né, do próprio síndico que está lá qual que é a responsabilidade efetiva dele. Sim. Quando a gente fala em fiscalização, e eu vou passar isso daqui a pouquinho para a doutora, primeiro nós temos que começar a definir, como a própria lei já define, quem lá dentro do condomínio tem a obrigação de fiscalizar. Fiscalizar tudo, fiscalizar contas, fiscalizar trabalho, fiscalizar terceiros que nós eventualmente contratamos no condomínio. Faz um breve comentário sobre isso, Rubens. Caramba, é o seguinte, as pessoas, normalmente o síndico não é diferente, tem aquela ideia de que, na medida em que eu contrato uma empresa para fazer a gestão, para fazer a administração, ou alguém para prestar um serviço que seja qualificado, ou que tenha pelo menos fama, eu estou descompromissado com o resultado negativo. Eu só penso no lado positivo. Eu vou contratar alguém que vai prestar um serviço mediante um preço e que vai me tirar os problemas da minha vida. Só que não é bem assim. Para que eu possa ter esse resultado positivo, eu tenho que ter o mínimo conhecimento, saber o que eu vou exigir do meu prestador de serviço, seja ele de que área for, para que eu possa comparar. Bom, será que aquilo que é prometido é aquilo que vai ser entregue? E na medida em que entregue, o resultado é aquele que eu esperava? Então, essa é o raciocínio básico que todos nós temos que fazer na vida. O síndico é pior ainda. Por quê? Porque ele, como é responsável por aquela coletividade, ele tem que estar atento a mais coisas do que qualquer um de nós. Porque também a responsabilidade dele, civil, criminal, trabalhista e outros. Perfeitamente. Vai recair primeiro nele. Tudo bem, pode até ter reflexo depois aos condôminos, mas primeiro é ele, portanto ele tem que ter o conhecimento. Ele não pode ter medo até de não conhecer, porque quando ele não conhece, aí ele procura se aprofundar, estudar e tomar as decisões que deve tomar. Então, a primeira coisa que eu recomendaria, e comento nesse sentido, é de que ele procure se atualizar e saber o tamanho da responsabilidade que ele tem. Mesmo porque ele nunca pode dizer que desconhece a lei. Essa é a primeira alegação, mas ninguém pode alegar desconhecimento da lei, no sentido de fundamentar o não cumprimento. Ok. Eu posso alegar o descumprimento, mas tá bom, não sabia, agora eu vou fazer. Só que a consequência do meu não conhecimento, nada importa. Eu vou responder como se soubesse. Agora, doutora Carmen, só concorda
com tudo. E eu, depois desse seu breve comentário ali, pode discordar também, viu? Não, mas... não discordo, não. Só que eu vou além. Eu acho que tudo bem, o síndico é o maior responsável. Mas eu acho que todos nós somos. Por exemplo, o condômino é também responsável. Eu estava com uma obra lá no meu prédio, e aí eu fiquei muito preocupada com as condições de trabalho daquele pessoal que estava fazendo a reforma. E aí eu fui e me dirigi lá aos responsáveis pela obra e tal. Não a empresa. Eu não quis saber da empresa. Eu quis saber da comissão de obras, eu quis saber do síndico, eu quis saber de todo mundo. Como é que é essa empresa? Vocês estão vendo? EPI, questões de segurança? Não, tá tudo... Tá, porque um trabalhador desse me cai aqui ou se acidenta, e quem é eu vou me sentir. É... E ainda tem mais aquilo de... O trabalhador está no prédio em que mora uma auditora fiscal do Ministério do Trabalho. Ainda tem mais esse agravante. Aproveitando a sua presença aqui, você que está aí nos assistindo, eu vou pedir para a doutora Carmen explicar para vocês o que faz um auditor do trabalho. Qual é a função? Parece que ela é um grande malfeitor. Não é isso. Explica para o telespectador exatamente qual que é a função do auditor do trabalho. O auditor fiscal do trabalho, ele tem o dever de fazer cumprir as normas de proteção ao trabalho, quais sejam. Ele vai verificar se o trabalhador está com registro na carteira, se o fundo de garantia dele está sendo depositado, se ele está cumprindo a jornada normal de trabalho de 44 horas semanais. Se ele estiver cumprindo a maior, ele vai ter que receber as horas extras e o auditor fiscal vai verificar se ele está recebendo essa jornada a maior, né, como a título de horas extras. Se tiver algum adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme o ambiente laboral em que ele estiver, o auditor também é obrigado a verificar essa percepção desse adicional, adicional noturno, enfim, todos os direitos, os intervalos, intra-jornada, intervalo de almoço, entre jornadas, intervalo de um dia para o outro. Essas questões de jornada são questões que a gente sempre observa irregularidades, infelizmente. E as questões de saúde e segurança. As questões de saúde e segurança têm sido, assim, as que mais têm sido objeto de fiscalização e de autuação, porque são as que menos têm sido. Normalmente, o auditor do trabalho, o fiscal, ele vai acabar atuando através de uma denúncia, o que se entende aí, na grande maioria das pessoas, que só funciona através de uma denúncia, ou não, ou ele tem autonomia de fazer suas visitas regulares. Deixa eu até complementar com a doutora, qual o quadro que a doutora chefia, de quantos fiscais? Eu já percebo que tem pouca gente para muita coisa, não é? Então, eu posso fazer um breve histórico? Claro, porque por favor. Eu tenho 30 anos de Ministério do Trabalho. Nós trouxemos a senhora aqui para isso mesmo. Então, há muitos anos, por exemplo, quando eu entrei, nós conseguimos fazer essa fiscalização de passarmos por algum lugar e vermos uma situação. De forma espontânea. Ou, por exemplo, abrir uma loja em determinado lugar, estabelecimento novo, contratações novas, a gente já ia ver se o pessoal realmente estava registrado, porque normalmente o pessoal é admitido e depois é registrado, o pessoal acha que pode registrar, enfim. Okay. Hoje nós só conseguimos ir na base da denúncia. Quando nós não vamos na base da denúncia, quando se trata de grave e iminente risco. Então eu passo por uma construção, ou passo por uma reforma, e vejo, por exemplo, alguém numa altura a mais de 2 metros, sem um cinto de segurança, solto lá no ar, eu vou parar e vou fiscalizar e provavelmente vou parar aquela obra, porque não tem condição dele continuar trabalhando naquelas condições. Risco de vida iminente. Aí eu passo por uma obra e vejo o trabalhador ali no chão mesmo, trabalhando de chinelo, com restos de madeira, prego, com fiação exposta. Também vou ter que parar e vou ter que provavelmente paralisar aquela obra.
Então, essa situação são situações que a gente tem que parar ali no momento sem pensar duas vezes. De resto, é só um base em denúncia. Infelizmente é assim. Rubens, nós temos percebido, então, primeiro, que já quando colocou aqui um ponto importante, uma nova contratação, se levou o registro na carteira de trabalho, tem que ficar claro para vocês que esse direito é um direito indisponível. O que quer dizer um direito indisponível? Você não pode dispor sim ou não, quero ou não quero. Não é uma prerrogativa nem do patrão, nem do empregado. É regra. Tem que registrar. A experiência, registra-se. Acabou a experiência, toma-se as atitudes legais que tem que se tomar. Se quer manter, se não quer manter. Diga, Rubens. Não, eu ia dizer com relação ao registro que muitos, até por conta da questão do doméstico, né, do emprego doméstico, condomínio, pelo síndico e muitos condôminos não percebem que o condomínio é uma pessoa jurídica. E por conta disso, eu vou contratar lá o faxineiro para vir uma vez por semana, 2 horas. Tem que haver o registro. Perfeitamente. O pessoal fica, não, mas como? Eu ouço dizer que tem que ser só a partir de 3 vezes. Não vai gerar o vínculo. Não gera vínculo. É uma informação incorreta que tem sido veiculada, a gente tem que esclarecer. Para o condomínio, todas aquelas categorias que estão na Convenção Coletiva de Trabalho, então vai desde o gerente condominial até o faxineiro, são listadas lá na convenção, qualquer função daquelas, você tem ele, por meia hora que seja por dia lá no condomínio, há necessidade do registro. Senão, a doutora Carmen e a equipe podem eventualmente receber uma denúncia e a autuação não compensa a infração. Então é melhor que faça. Você está também, nessa questão dos direitos disponíveis e indisponíveis, isso. É um direito indisponível. Veja, o registro em carteira garante ao trabalhador lá na frente a aposentadoria e outros benefícios. Um acidente de trabalho ele tem direito. Exatamente. Quer dizer, se você não faz o registro, vai ter que fazer depois, vai ter a infração, eventualmente a desproteção vai gerar uma indenização até por dano moral. Então tem que fazer essa conta, porque o brasileiro só pensa no número, né? Então a gente tem que deixar bem claro o seguinte, olha, mais do que o próprio direito do trabalhador, é a parte financeira que vem depois. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Exatamente. E ainda tem aquela situação, ela trabalha 1 ou 2 vezes, 2 horas por dia naquele condomínio, trabalha mais em 2, 3 condomínios. Ela vai ter tantos registros quantos condomínios. Perfeitamente, exatamente. Não é porque ela trabalha em um. Por quê? Porque se ocorrer um acidente, o acidente sempre tem um nexo causal. Ocorreu o acidente no condomínio A, mas ela estava trabalhando no B sem registro, ela não vai estar coberta pelo seguro previdenciário. Ficou bem claro isso aqui. Não importa o número de emprego. Emprego e registro sempre. Nós vamos... Olha, vou ter que dar uma paradinha já para o nosso break. E aproveitando aí que a doutora falou de acidente, nós vamos falar de norma regulamentadora. Vamos parar um pouquinho. Espera um pouquinho, nós já vamos voltar já. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes.
Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsas salva-vidas. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Quero agradecer novamente o seu prestígio e está continuando com a gente aqui. Vou falar novamente aqui com os nossos convidados, que é um ponto que a gente, todo o programa tem falado reiteradamente, que é responsabilidade do condômino, responsabilidade do síndico. E agora, de uma forma muito direta, a ordem hoje é terceirizar. Então, está todo mundo falando, vamos terceirizar porque é mais barato, porque é isso, porque... A terceirização não tira a responsabilidade do síndico. Não tem jeito. Acrescenta. E o que é mais importante, nós temos normas, as chamadas NRs, normas regulamentadoras. E aí nós vamos pedir para os nossos convidados aqui explicar para vocês de forma didática o que vem a ser, o que são essas normas e para que elas servem, né? Rubens, comenta para nós essa onda super moderna de terceirizar. Então quer dizer o quê? Se eu terceirizo, parece que eu transfiro para um terceiro, para outra pessoa, toda a minha responsabilidade. E não é isso. Não, na verdade, são duas lendas urbanas que eu costumo chamar. Primeiro, porque parte do princípio de que, na medida em que eu terceirizo, eu tiro aquela responsabilidade direta do condomínio, eu vou baratear o custo, porque não vou ter mais encargo social, não vou ter que me preocupar com o pagamento do trabalhador e fiscalização do serviço. Não está bom, quero outro, vem aí. Não é bem por aí. Por quê? Porque quando eu escolho qualquer prestador de serviço, isso inclui também a terceirização de mão de obra, eu também sou corresponsável pela prática desse serviço. Tudo bem. Então, como disse a doutora Carmen no bloco anterior, eu contratei lá o meu porteiro, que vai fazer acúmulo de função de faxina. E na hora que ele vai fazer a faxina, ele está de chinelo de dedo, está sem nenhum tipo de EPI, toma um escorregão lá. Só que EPI é equipamento de segurança. Isso. Só que ele é terceirizado, ele não é meu funcionário direto, estou pela empresa ABC, qualquer coisa lá. Certo. Só que fui eu que escolhi a ABC qualquer coisa. Se acontecer o acidente, eu sou também corresponsável. Perfeito. E um detalhe, hoje em dia o próprio Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, nas questões de acidente de trabalho, ele faz uma investigação, analisa lá o local de trabalho, verifica o grau de risco, verifica várias coisas e verifica também se o empregador ou a empresa, o grau da responsabilidade. E aquele benefício que ela concedeu ao trabalhador, ela vai pedir... Ela pode requerer uma ação civil. Uma ação civil de ressarcimento. Então, quer dizer, não tem por onde escapar. Você tem que fazer com que o trabalhador, terceirizado ou não, direto ou não, tenha um ambiente de trabalho qualificado.
Por isso que a NR, norma regulamentadora, existem várias, mas o condomínio principalmente são duas, né? Fora a questão do trabalho em altura e tudo mais, mas tem duas lá que são as principais, que é a do exame admissional, demissional, periódico, que é a NR7, e tem a NR9, que é do local de trabalho, verificação se aquele local está apto a não causar nenhum tipo de insalubridade, periculosidade. E aí o Ministério do Trabalho é que faz essas verificações. Doutora Carmen, deixa eu dar uma situação hipotética aqui para a senhora poder ajudar os nossos telespectadores. Vamos supor que numa terceirização, nós entendemos que há uma irregularidade, descumprimento de qualquer uma norma regulamentadora ou qualquer outra. Quem é autuado? O terceiro, o síndico ou os dois? Como é que funciona essa dinâmica para você que está em casa nos entender? Olha, em algumas situações pode ser até o próprio condomínio. Porque a responsabilidade ela não é subsidiária. Me corrige se eu estiver errada. Ela é solidária. Perfeitamente. A NR5, eu não me lembro o item, mas acho que é o último item da NR, ela diz que a empresa contratante, a NR5 é a que fala da CIPA. Também diz lá um item que todo empregador tem que ter um trabalhador treinado para as questões de segurança na empresa. Perfeito. Então, o condomínio não é empresa, mas como a gente já falou, a pessoa jurídica também teria que ter o treinado. Não tem, a maioria não tem. Aliás, a maioria dos estabelecimentos não tem, eles nem imaginam, porque como não tem 20 trabalhadores, acham que não precisa ter a CIPA, e aí não tem nem o treinado. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, claro, o contratante, a empresa contratante, ela é a responsável, ela que assinou a carteira. Mas, às vezes, essa empresa, ela é de um outro estado. Aqui em Santos acontece muito isso, principalmente na construção civil. Ela é de um outro estado, às vezes ela até já fechou. Eles informam, olha, essa empresa está fechando as portas. Então, quem vai responder, no caso, se for uma empresa que já está fechando as portas, vai ser o condomínio. O subsidiário quer dizer, primeiro cobro um, não é, na ordem, e o solidário não. Eu escolho qualquer um. Didaticamente é mais ou menos. E é assim, escolhe qualquer um. E normalmente escolhe o condomínio, que é lá que está o dinheiro. Não tem rodinha. Não tem rodinha mesmo, está ali. E ali tem que pagar e ponto. O que eu acho aqui interessante, que é o que eu queria colocar para os nossos convidados, né? Quando a gente trata de terceirização, o cuidado que nós temos que tomar com o terceiro que nós estamos contratando, com todas as certidões, com todas as exigências. Isso aí é indispensável. Mas mais do que isso, é entender, e é esse comentário que eu quero que eles me ajudem aqui, é que se um síndico ou qualquer condômino entender, por exemplo, um trabalho em altura, que aquele funcionário terceirizado está correndo risco, pode interromper a qualquer momento, não precisando nem ter que fazer uma denúncia. E a denúncia pode ser, inclusive, anônima. Não é isso, doutora? Pode ser anônima, sim. Pode ir até o Ministério do Trabalho, só não pode ser por telefone. Pode ir até o Ministério do Trabalho, qualquer um, o síndico, qualquer vai ser resguardado o sigilo. Isso. E pode ir lá fazer a denúncia. Os plantões são de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. E aí vai encontrar um auditor fiscal lá no plantão e lá vai fazer a denúncia. E é atendido prontamente, ainda mais quando corre risco. Quando é, assim, grave e iminente risco, é atendido prontamente. Prontamente. Isso. Rubens, e o síndico, o condômino, tem o dever até de pedir que se interrompa aquele momento, claro, aquela obra. Ninguém pode pretender receber um benefício com sacrifício da vida ou da saúde de outro, né? Isso aí é mais do que uma crueldade. Então, no condomínio, a gente não pode ser diferente. Se a gente não quer que aconteça conosco uma coisa ruim, a gente também não pode fazer isso com outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu só escolher obras ou serviços mais baratinhos, porque o mais baratinho vai precarizar, esse claramente vai dar problema lá na frente. E vai ficar caro. Famoso ditado, né, antigo, o barato sai caro. Por outro lado, eu não posso ter a pretensão de que aquele que é mais caro
é o melhor. Nós temos que ter atenção. Eu estou contratando a empresa A, mas eu vou ver o que ela está aqui prometendo que vai fazer por mim. Que é o que eu preciso, que eu quero. Mas eu tenho que ter alguém lá no condomínio, o síndico é um deles. Mas, como falou a doutora Carmen, eu aqui concordo com ela e ratifico. O condômino também tem que olhar, porque ele que vai pagar. É fiscal. Ele é fiscal. Ele que tem que saber se o síndico está gastando bem o dinheiro dele. O dinheiro é dele, o patrimônio é dele. Então, todo mundo tem que estar subsidiariamente responsável por isso. Ou até mais do que subsidiariamente, solidariamente. Eu acho que as pessoas precisam entender que expor a vida de alguém a risco é crime. É crime, perfeitamente, doutora. Exatamente, exatamente. Nosso tempo está acabando, mas eu queria que a doutora fizesse um comentário aqui, não sei se é a sua curiosidade, mas confesso, é minha. Qual é a maior dificuldade que os fiscais têm encontrado, no geral? Onde se coloca a incidência do maior equívoco ou erro que a gente precisa corrigir, que o fiscal precisa demandar a correção? Em condomínio, você quer? Em condomínio, especificamente. Bom, em primeiro lugar, falar rápido que a gente tem pouco tempo. Em primeiro lugar, a gente tem muita dificuldade até em entrar no condomínio, porque se você não tem, por exemplo, uma portaria no condomínio, você não consegue nem entrar para fiscalizar o condomínio. Então, já tem essa dificuldade. Mas eu acho que assim, a maior dificuldade mesmo com relação a condomínio não é assim nem registro, a pessoa é até registrada, é com relação à jornada de trabalho e com relação às condições de saúde e segurança, especialmente com relação à EPI, a manuseio de material de limpeza, é o que mais eles reclamam mesmo, é essa questão. Muito bem. Gente, esse programa é feito para você e está acabando. Nós já vamos pedir para os nossos convidados encerrarem aqui brevemente, mas eu queria deixar um registro para vocês. Olha, o fiscal, ele ajuda você. Quando você receber um fiscal, ele está aí para lhe ajudar, para dar a você as diretrizes daquilo que eventualmente você pode estar cometendo de equívoco. Vamos começar a trabalhar sempre dentro das regras. Não vai fazer mal para ninguém. Rubens, suas considerações finais? Diz um jurista antigo que quem cumpre a lei a ninguém prejudica, né? Então, é isso que a gente tem que deixar como recado. Faz a sua parte, como disse a doutora Carmen aqui no decorrer, quando você não faz a sua parte, você está expondo alguém a risco, isso é crime. Então, presta atenção, verifica lá no seu condomínio a melhor condição para que você tenha serviço de boa qualidade e respeito ao próximo. Até a próxima. Muito bom. Esteve conosco a doutora Carmen Senira Pinto Lorena Mello, auditora fiscal do Ministério do Trabalho e de Emprego de Santos. Simpaticíssima, foi muito didática. Agradeço muito a sua presença no nosso programa. As suas considerações finais. As minhas considerações finais são aqui. Nós lá no Ministério do Trabalho estamos à disposição, não só dos síndicos, dos condomínios, das administradoras, dos trabalhadores, para quaisquer orientações, denúncias, enfim, qualquer esclarecimento com relação à legislação e ao cumprimento dela. Muito bem. Somos todos trabalhadores, estamos muito bem representados lá no Ministério do Trabalho. Se utilizem. E a você que nos assiste, muito obrigado novamente pela sua presença, por ter compartilhado conosco das suas dúvidas. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e tem as nossas reprises que vai aparecer sempre para você. Nós nos vemos da próxima vez. Até lá. Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec.